Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira, e o tema do programa de hoje vai ser as embalagens dos hortifrutis que levam essa destinação, as frutas, os legumes, as verduras até os consumidores. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas importâncias, essas especificidades, é o Nivaldo Oliveira, CEO da Termotécnica, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Nivaldo. É um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha Podcast. Guilherme, bom dia à tua audiência. É um prazer estar aqui nessa discussão do que a embalagem pode contribuir e trazer aqui também todo um esclarecimento do papel da embalagem e da estratégia da embalagem também nos negócios, né? A forma como a embalagem pode contribuir não só para a redução das perdas, a grande preocupação do mundo inteiro, mas inclusive, né, que a gente possa usar a embalagem, além dela comunicar ao nosso consumidor uma série de informações importantes, ela também fazer parte de estratégias de nós desenvolvermos mercados, posicionarmos de acordo com o desejo do consumidor e, na reta final, também discutirmos no ciclo de utilização a maneira como nós dispomos, depois de usarmos a embalagem, para que ela possa ser reciclada, ela possa ser reutilizada ou ela possa ser utilizada num novo processo ou num novo conjunto de soluções. Então, essa logística reversa e a economia circular é fundamental para que nós possamos dar um novo ciclo às embalagens e aos materiais que nós usamos na solução desses dilemas, que são, como já te falei, a redução de perdas, a manutenção do conteúdo das vitaminas, daquilo que nós precisamos, né, conservar nos alimentos, e essa é o grande desafio das tecnologias, né? Então, isso é muito importante que a gente entenda essa complexidade da embalagem e, no final, que a gente disponha de maneira adequada para que ela ganhe um novo ciclo com um novo material ou uma nova aplicação. E, Nivaldo, a gente fala, né, cada vez mais nesse setor de hortifrutis da busca por qualidade, o produtor ajeitando manejos, garantindo essa qualidade na produção, na colheita, mas para essa qualidade ser garantida mesmo, chegar lá no consumidor, as embalagens têm um papel fundamental, né? Inclusive, quando nós trazemos essa tecnologia, é importante que primeiro a gente mude o nosso conceito, né? A gente passe do conceito de perecível para o conceito de frescor. E isso é fundamental. A gente trabalha com um produto extremamente sensível a partir do momento que nós colhemos, ou até no próprio manejo e todo o desafio da produção. E não é justo que nós, depois que colhemos isso, a gente comece a perder valor de uma maneira acelerada, comprometendo até a estabilidade dos negócios. Então, o primeiro grande conceito que a gente discute é: a gente tem algo sensível, mas a gente precisa tirar essa visão de que é perecível para frescor. E quando você trabalha com essa visão de frescor, você leva à mesa do consumidor aquilo que ele sempre quer e deseja e sonha. É que ele tivesse uma horta em casa e pudesse colher à medida que ele consome também. E essa disponibilidade do produto com frescor é fundamental para que o consumidor entenda o valor das soluções de embalagens. Ele recebe o produto com frescor e ele utiliza e tira desse alimento o seu melhor para a sua saúde. Então, frescor é saúde, e saúde é manejo adequado, com todo cuidado, e as embalagens, no final, vai preservar todo esse conteúdo de soluções e de cuidados que foram tidos durante toda a produção das verduras, frutas e legumes.
orgânicos, que são extremamente importantes na dieta e na alimentação das pessoas. Nivaldo, uma fruta, um legume é transportado numa embalagem errada, num tipo diferente de embalagem, ela pode acabar com todo o trabalho do produtor fez para garantir aquela fruta, aquele legume com qualidade, né? A grande cuidado são os impactos mecânicos, por exemplo, né? As embalagens devem garantir que nenhum produto sobreponha-se ao outro. Não é possível a gente perder com os atritos, né, nos transportes. Então, boa parte das nossas perdas vem da maneira inadequada pelo qual nós embalamos os produtos, às vezes, né? Então, os primeiros perdas vêm dos impactos mecânicos, frutas uma em cima da outra, ou não acondicionada, ou contenedores em cima do outro, e as nossas estradas são um desafio também, né? Então, a forma como nós transportamos, a forma como nós distribuímos. Uma outra é a condição de transporte, por exemplo, tem elementos extremamente sensíveis a variações de temperaturas. E à medida que nós não demos esse acondicionamento adequado, a fruta, por exemplo, um morango, cada hora que eu deixo uma hora a mais esse produto sem acondicioná-lo adequadamente, ou no sol, uma hora a mais ele exposto inadequadamente ao sol, ele perde um dia de shelf life. Então, você vê que o impacto de alguns produtos são fantásticos em termos de cuidado. Então, o transporte é parte integrante da solução e as embalagens devem estar adequadas à condição de transporte, fazendo com que minimize os impactos, as avarias por injúrias mecânicas durante o transporte e manuseio também. Muitas vezes, e nós temos um outro dilema, porque a nossa cultura na escolha, ela é do tocar. E ao tocar, ela provoca danos também. Então, um outro cuidado que a gente tem discutido com o mercado é que se você usa uma boa embalagem, se você apresenta o produto de maneira adequada, visualmente, com todo um cuidado, a gente tem pedido, inclusive, que o nosso consumidor também comece a ser educado para não usar do toque, do aperto para a escolha, porque isso também termina acelerando as perdas. Então, você vê que o desafio é todo de uma cadeia, inclusive com os comportamentos nossos, da escolha, serem feitas de maneira a estar tocando no produto. A gente toca e abandona. Quando você chega em alguns mercados, se você tocar na fruta, legumes e verdura, você automaticamente vai exercer a sua escolha. Você não vai devolver aquilo. Aquela escolha já está tomada. Você não pode tocar, devolver e fazer essa escolha de maneira aleatória, de forma que cada hora que você toca em produtos diferentes, você vai danificando e vai deixando para o outro um produto com menor qualidade de escolha. Isso prejudica, inclusive, provocando grandes perdas no ponto de venda. E aí, Nivaldo, se a gente pensar também nas diferentes culturas têm diferentes demandas e precisam de tipos de embalagens diferentes também, né? Por exemplo, a gente tem morango, é uma fruta muito sensível, a gente tem a uva, que precisa de frio, a gente tem o mamão, que precisa de muito acondicionamento para proteção de injúrias, e a gente precisa de acondicionamento. Por exemplo, você está numa embalagem de celulose, ela retira muito mais rápido a água das frutas, legumes e verduras. E alguns materiais, como o plástico, por exemplo, eles conservam mais. E isso faz com que, ao não retirar a água das frutas, legumes e verduras, elas mantenham-se com um tempo de prateleira maior e conserve também as nossas qualidades alimentares. Então, o produto, as tecnologias hoje buscam reduzir esses impactos todos, né? Então, por exemplo, a gente tem atmosfera modificada, são
condições de troca entre o oxigênio e o gás carbono, e como a fruta respira, quanto menos essa aceleração da respiração ela for controlada, mais tempo de prateleira nós devemos ter. Então, os desafios da embalagem é um conjunto de materiais, né? Então, por exemplo, eu tenho uma embalagem de papelão, eu tenho uma embalagem de isopor, eu tenho um filme flexível, eu tenho um conjunto de materiais que vão solucionar os dilemas do frescor, né, e da redução de perdas. Então, cada produto, por exemplo, a gente tem estudos em que comprovam que se você acondiciona logo depois de colher um morango já numa embalagem correta, isso alonga o tempo de prateleira. No mamão, quanto mais você colocá-la num ambiente de conservação, maior a tua capacidade de extensão desse tempo de prateleira. Na uva, quando ela é colhida e ela vai à câmara frigorífica e ali ela permanece até ela alcançar a temperatura ideal de conservação desse produto, vejam que ela deveria permanecer no transporte refrigerado, ser exposta no ambiente refrigerado. Só que quando o produtor colhe tudo isso e no ponto de venda ele vai para uma exposição sem refrigeração, acelera drasticamente o tempo de perda desse produto. Por exemplo, se você exporta melão, o mercado, e se você exporta o limão, o mercado compra o limão em outros mercados pela coloração. Quanto mais verde ele tiver, mais valor ele tem. E nós aqui compramos o limão para retirar o suco. Muitos mercados usam o limão na culinária e precisa desse frescor da cor que está no verde, na intensidade do verde, para utilizar na culinária. Então, cada mercado com o seu requerimento e a tecnologia assegura, né, cada produto com a sua característica, de forma que, por exemplo, a manga, ela tem muita injúria mecânica, nós precisamos de embalagem que mantenha ela dentro de um ambiente protegido de impactos mecânicos, por exemplo. Então, cada fruta tem o seu detalhe, tem a sua tecnologia, tem os seus requerimentos para garantir a redução de perdas e extensão do frescor, que é o conceito que nós todos trabalhamos para levar ao nosso consumidor final. E Nivaldo, você comentou agora há pouco, né, de caminhões nas estradas, falou agora das exportações. Esse destino e o tipo de transporte também vai interferir na escolha das embalagens? E na conjugação da solução. A embalagem ela é um elemento de unificação, porque elas estão adequadas ao consumo das famílias, né? Para que não haja, por exemplo, grandes volumes para ser adquirido, e isso levaria também a uma perda nas famílias, né? E isso também a gente unitiza, a gente faz embalagem de acordo com o consumo, poder aquisitivo do consumidor. Porém, à medida que você transporta, ele tem que estar extremamente adequado. Por exemplo, em algum momento nós estivemos avaliando também a aplicação de embalagens no mercado de maçã. Então, a maçã tem toda uma tecnologia de cultivo, de variedades, de momento de colheita, de armazenagem para regular em câmaras de atmosferas controladas, porque a maçã se colhe todo o volume na safra e aí se coloca naturalmente isso dentro de câmaras para poder regular em cada câmara, quando é aberta, a classificação e tal. E tudo isso é uma tecnologia em que, por exemplo, para que a maçã não sofra impacto na linha de seleção, na indústria, nos packing, são fluxos de água que ela caminha ali dentro, para que diminua todo esse impacto. Porém, quando sai da linha a embalagem, se coloca caminhão enlonado e uma embalagem em cima da outra, ou seja,
se destruiu toda uma tecnologia de investimentos vultosos, todo um cuidado, toda uma tecnologia de fluxo com água para levar, por exemplo, essa maçã, de forma que ela não sofra impacto e não perca a qualidade desse produto. Aí, quando chega no carregamento, ela vai em caminhão aberto, ela vai em caminhão inonado, ela vai em contenedores inadequados, e aí você vê uma destruição de valor e de cuidado a partir do momento que é transportada de qualquer jeito, de maneira inadequada. E Nivaldo, quando a gente fala das embalagens, né, tudo isso, você falou os tipos ali, né, plástico, celulose, tudo isso gera resíduos, né? Como fazer para manter essa gestão de resíduos, que essa questão ambiental, essas preocupações ambientais também estão cada vez maiores, né? Todos nós da indústria da embalagem trabalhamos hoje com um desafio da sustentabilidade, né? Primeiro, o grande conceito de sustentabilidade é que as embalagens reduzam as perdas. Esse é um princípio muito preocupante, de que todas as soluções de embalagens elas tenham essa estrutura, essa tecnologia. Segundo, ao dispor as embalagens, nós, consumidores finais, devemos preparar a embalagem para ser reciclável. Então, elas devem ser limpas, ou elas devem ser preparadas, ela deve ser separada do lixo orgânico, ela deve estar destinada, por exemplo, se é plástico, se é papelão. Ali naqueles contenedores, essa educação é fundamental. A indústria, por sua vez, ela tem a responsabilidade de, na logística reversa, que é um outro grande desafio num país continental como é o Brasil, recebendo isso dos gerenciadores de resíduos sólidos ou das coletas seletivas que os cidadãos destinam nas suas cidades, e todas essas políticas de resíduo sólido, de eliminação de aterros, toda essa infraestrutura que se cria no país para reutilizar os materiais, a indústria hoje tem investido maciçamente na reciclagem, na colocação de resinas, por exemplo, com conteúdo reciclado. A indústria da celulose já tem uma tradição, outras indústrias já são maduras, como a indústria do alumínio, por exemplo, que tem também um valor econômico que motiva a toda uma cadeia social a trabalhar e recolher isso dentro de um projeto. Então, todos nós da indústria temos hoje a obrigação, inclusive legal, de destinar, de reutilizar, de dar um novo destino às embalagens. E a sociedade é parte integrante dessa solução. Nós não conseguiríamos, de maneira nenhuma, resolver o problema da disposição da embalagem se não for com um compromisso de uma educação ecológica, de uma educação ambiental de toda a sociedade. Preparar para um reuso, dispor de maneira adequada para que seja reciclada, a indústria tomar esse material, reprocessar, dar uma nova utilidade, dar uma nova destinação, conjugar materiais virgens com materiais reciclados, desenvolver tecnologia para que essas duas categorias de produtos seja possível de gerar novas embalagens com segurança, naturalmente, e com o mesmo desempenho, porque nós temos uma ideia que devemos usar a embalagem de origem renovável porque ela é biodegradável, ela é compostável. Na verdade, ela só é biodegradável e compostável se elas forem destinadas para locais apropriados, porque a compostagem requer ambientes para que isso ocorra. A biodegradabilidade também, nós não podemos jogar, por exemplo, um papelão só porque ele é absorvido pela natureza em qualquer lugar. Ele perdeu a reutilização e essa para não volta para a indústria. E outros elementos que estão ali contidos podem contaminar o solo. Então, isso é uma educação de que usou, destine, né, para o local adequado. E nós todos, como sociedade, temos essa missão. E nós, como gerenciadores de resíduo, temos que separar esse material, recebê-lo de maneira própria, separar plástico, alumínio, vidro, embalagem com vários elementos
que são tecnologias, por exemplo, Tetra Pak, você tem alumínio, você tem papelão, você tem vários elementos que há necessidade de separar cada um desses materiais para ser reutilizado. Então, veja que a complexidade dessa nova economia, da economia da circularidade, exige de toda a sociedade um comportamento ambiental e da indústria a capacidade e as tecnologias para reutilizar essas resinas ou esses outros materiais, separando cada um e destinando a uma nova aplicação. E nessa busca, né, Nivaldo, a gente tem até novidades, novos elementos compondo essas embalagens, busca por materiais biodegradáveis, até utilização de plantas, né? Tem algumas novidades nesse sentido também, né? Aqui, a nossa empresa, que tem a marca da colheita, agora traz a da colheita bio, que são embalagens produzidas a partir de cana-de-açúcar, de bagaço de cana-de-açúcar. O desafio é, além de usar esse material, né, que tem essa origem de um elemento, de um material renovável, né, de origem vegetal, é também não só usar esse material, mas dar a esta embalagem características que são natural da embalagem. Não é só o material por si só, pela sua origem, mas esse material ele vai conservar os alimentos, ele vai ter uma capacidade da embalagem ter uma durabilidade, e durante a sua durabilidade ele contribuir para a permanência do frescor. Ele não vai competir com a umidade nem com a água que está em cada alimento, sequestrando essa água e diminuindo o tempo de prateleira. Ou seja, além da origem do material, muito importante isso, a gente também tem que entender que a embalagem ela entrega, além da origem do material, características que são de preservar e conservar, de manter as estruturas dos alimentos, de possibilitar elas terem o mesmo tratamento, elas irem a câmaras frias ou refrigeradas, elas terem maior durabilidade do que o próprio produto, porque a embalagem, por ser de origem renovável, por exemplo, de um bagaço de cana, ela não pode ter um shelf life, um tempo de durabilidade menor do que o produto que ela está embalando. Ela não pode ser parte dessa perda de vida do produto. Muito pelo contrário, senão ela perderia uma característica fundamental da embalagem, que é possibilitar a permanência dessa qualidade, desse frescor. Então, origem como a bio, né, a nossa marca da colheita bio, tem essa preocupação também de trazer esse material de origem renovável e de um rejeito de uma indústria que é da indústria da cana, né, que é um bagaço, reutiliza dando uma nova aplicação, porém o material sozinho não acrescenta todas as características da embalagem. A linha bio traz, junto com a origem do material, traz a adição de tecnologias para que a embalagem continue a exercer um papel de proteção, de conservação e de permanência dos elementos que são naturais dos alimentos durante todo o ciclo de distribuição e consumo. Nivaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco mais dessa importância das embalagens nesse setor dos hortifrutis, até para não só garantir a qualidade para o consumidor, mas também para garantir que todo aquele investimento que o produtor faz nos seus processos seja garantido, chegue efetivamente para o consumidor final. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, nós que somos da linha, nós temos uma indústria tradicional que é de isopor, e o isopor, por exemplo, é um produto que tem um elemento de conservação. Então, ele entrega características próprias de uma conservadora. Assim como o papelão também entrega outras questões que são de transporte ou de embalagem, ou outras embalagens são circulares, elas estão dentro de um circuito fechado, elas são reutilizadas. O que nós temos que ter bem aberto é a nossa estrutura de negócio, olhando a embalagem não apenas pelo material.
A gente tem que ter uma capacidade de entender que cada material e cada tecnologia, ela vai nos garantir uma redução de perda, ela vai nos estender o tempo de prateleira, ela vai conservar mais o produto. Então, tudo isso tem um valor para que nós entendamos a embalagem como um complexo, inclusive estratégico. Eu tenho falado com muitos clientes que dizem assim, eu preciso de uma embalagem para ir em mercados mais distantes. Essa embalagem tem que garantir que eu chegue com o mesmo frescor em mercados novos, em mercados mais exigentes, em situações de exposição, onde o consumidor possa ter mais contato com esse visual do frescor. Então, para que nós, produtores, nós que somos da indústria, a gente possa entender o valor dessa complexidade da embalagem sem ater apenas ao material, mas a um complexo de solução para entregar frescor a todos os nossos consumidores, de maneira a reduzir as perdas de alimentos, que é tão crítica no mundo inteiro. Nivaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast abertas para você sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado também. Da colheita sempre é aberta a essas discussões que são muito importantes no contexto da embalagem e do frescor, eliminando essa ideia do perecível, né, para frescor, cada vez mais. Muito obrigado pela oportunidade. O Nivaldo Oliveira, CEO da Termotécnica, conversou com a gente para contar um pouquinho mais sobre a importância das embalagens dentro do setor de hortifrutis. O setor que busca cada vez mais qualidade, cada vez mais frescor, cada vez mais uma aparência boa e bonita para os seus produtos lá para o consumidor final. As embalagens ganham um papel bastante importante até para garantir que todo o investimento e as técnicas de manejo utilizadas pelo produtor chega efetivamente no consumidor. O Nivaldo destacou aqui para a gente as perdas que podem ser ocasionadas durante esse trajeto da propriedade até os mercados, no armazenamento do próprio supermercado, e aí as embalagens entram com um papel fundamental nesse sentido. Assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas a semana que vem tem mais, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, episódio novo do Hort Resenha Podcast, aqui no Notícias Agrícolas. Vem pra resenha!